Olá a todos, sejam bem-vindos ao quinto episódio do Seven Days, Seven Stories. Hoje estive à conversa com Pedro Rocha, que se irá estrear na prova de Ironman do Havaí, e com o seu treinador, André Campos. O Pedro qualificou-se de forma surpreendente logo no seu primeiro Ironman, com uma performance incrível e onde a sua atitude e capacidade mental fizeram toda a diferença no dia. Um atleta que, acima de tudo, se diverte muito a praticar a modalidade e que acaba por conseguir aliar ainda os resultados desportivos. Fiquem com o Pedro Rocha e com o André Campos em mais um episódio do Seven Days, Seven Stories. Pereira hanging tough. They're coming to the finishing line. Pereira is going to be on the podium. Pereira in third. Nobody would have picked him. And Crowley in fourth. Batista proved to have the stronger finish as he sprinted down the finishing chute to take first place. Brilliant display from Balaka, the 20-year-old, getting the silver. Olá a todos, sejam bem-vindos aqui novamente ao Tricast e novamente à nossa série do Seven Days, Seven Stories. Hoje estamos no quinto episódio já da nossa série, a aproximar-nos da prova e da reta final aqui da nossa temporada. No episódio passado estive à conversa com a Vanessa Pereira, ela que foi a primeira portuguesa na altura a participar no Havaí e que na edição de 2012 ficou às portas do pódio, com um top 4. Um episódio onde acabámos por ter a perspectiva de uma atleta que acompanha a prova ao vivo praticamente todos os anos, desde 2011, e este ano, como não é exceção, vai estar presente também como fã, no fundo, a apoiar principalmente o Sérgio. No episódio 2 vamos ter a oportunidade de ter uma perspectiva diferente, uma perspectiva de um atleta estreante que vai pela primeira vez ao Ironman do Havaí e que conseguiu, de forma surpreendente, conquistar o seu slot para o Havaí à primeira tentativa, ou seja, e neste caso no primeiro Ironman que ele fez. Vou então estar hoje à conversa com o Pedro Rocha, atleta do Sporting, e também com o treinador do Sporting e treinador do Pedro, André Campos, que nos vai ajudar também a entender como é que foi o processo para o Pedro conseguir chegar a este nível. Pedro, começando se calhar até pelo início, e uma vez que tu conseguiste o slot logo no teu primeiro Ironman, pressupõe que já tenhas um passado na modalidade, que não chegaste ali e à primeira vez consegues alcançar o slot sem ter um background já para trás. Como é que foi o teu início na modalidade e há quanto tempo é que já praticas triatlo? Ora viva Hugo, ora viva André. Ora bem, pratico há relativamente pouco tempo. Isto aconteceu até mais por causa dos meus filhos que se iniciaram no triatlo do que propriamente por um desejo meu. E acabámos por várias vezes aqui em casa, e porque é que não fazias, porque é que não tentavas, porque é que isto e porque aquilo, até que decidi inscrever-me no triatlo, fruto também de uma oportunidade que houve no ginásio que na altura frequentava, que resolveu criar um clube de triatlo e deu umas condições interessantes para a pessoa se iniciar e sem grande exigência. E, portanto, foi aí, penso que foi em 2018, 2017, em fevereiro, por aí, por essas datas. Agora, sinceramente, não sei se é 18, se é 17. Mas foi assim e pronto, e iniciei lá a minha prática do triatlo. Entretanto, o clube resolveu, o ginásio resolveu terminar essa aposta no triatlo, e surgiu a oportunidade de conversar com o André, e o André estava disposto a receber-nos, éramos 3 ou 4, ou mais, 5 talvez, que mudámos do ginásio para o Sporting, em termos da modalidade do triatlo, e desde aí tenho vindo a estar no Sporting. Basicamente é este o meu acabaste por ir, se calhar, fazendo as distâncias sprint, super sprint primeiro, olímpico, e foste então progredindo e surge depois o Ironman. E como é que foi essa vontade de depois chegar ao Ironman e como é que foi esse percurso também nas distâncias, que provavelmente foi bastante progressivo no fim?
Bem, eu devo confessar uma coisa, e acho que o André já partilha várias vezes estas ideias com o André. Eu prefiro, de longe, os triatlos curtos. Adoro a distância sprint e gosto imenso da distância standard. E basicamente são essas as distâncias que eu tenho feito. Antes do Ironman, onde me qualifiquei, foi o Ironman de Vitória, em julho deste ano. Fiz um único triatlo longo, foi o triatlo de Caminha, em maio, até mais por questões de perceber a alimentação e por aí fora, e a hidratação, como é que eu me iria sentir durante uma prova mais longa. Mas a questão de ir fazer um Ironman muitas vezes acontece por causa do grupo onde tu estás inserido e que, no fundo, te espicaçam para fazeres a distância e tu, às vezes, Acabas por ir sem pensar. por impulso, ok, vou. E depois vês-te metido na aventura e tens que levá-la até ao fim, não é? Não se deve deixar as coisas a meio. Basicamente foi assim. Mas, portanto, não houve... Como é que eu ia dizer, até se calhar por o meu passado ser relativamente curto na modalidade, não houve uma evolução nas distâncias, como provavelmente haverá em pessoas como da tua idade, em que começam por fazer triatlos mais curtos e depois vão evoluindo e passando para triatlos mais longos. Não, basicamente foi fizeste assim. Fizeste um triatlo alfa e logo a seguir o Ironman. Não tens, ou seja, apesar de teres feito o resultado que fizeste, e já lá vamos à prova e já lá vamos ao resultado, o que dá para perceber é que realmente tiveste aqui uma aptidão para a modalidade, porque a realidade é que começar em 2018 e em 2022 já estares a este nível e com tão pouca experiência na distância, não é? Porque a realidade é essa, tu quase nem tinhas feito triatlos longos, o teu segundo triatlo longo e o primeiro na distância full, sai um resultado destes, é bastante notória a capacidade que tu tiveste de evolução e progresso. Mas eu acho que isso também é culpa do André. E era aí que eu ia perguntar, que é também se calhar termos a perspectiva do André de como é que foi esta evolução do Pedro e porque é que o Pedro conseguiu em tão pouco tempo evoluir tão rápido. Sim, portanto, eu acho que aqui o Pedro e a história como o Pedro chega ao seu primeiro Ironman, acho que é muito representativo do sucesso que ele depois acaba por ter, que é, não cria uma expectativa muito grande na prova, não tem a prova como algo que já está pensado há muito tempo, mas que dá muita importância a todo o processo e que gosta muito do dia-a-dia e de fazer as coisas. E, portanto, há um prazer no fazer o treino, no processo do treino, e não apenas no resultado de uma determinada prova. E eu acho que esse não é que haja segredos, mas isso é um fator muito importante para qualquer atleta chegar longe e, portanto, atingir depois resultados que se sinta orgulhoso disso. E, portanto, o Pedro, eu por acaso eu contaria a história do Pedro de uma forma um pouco diferente daquela que ele contou. Eu conheço o Pedro há alguns anos, não sei, 7, 8 anos, e por acaso até foi dentro do meio do clube, dentro do meio do Sporting, e na altura ele estava com funções de direção, não tanto de atleta, e ele confessava-me que eu quero me inscrever no triatlo, eu quero fazer um triatlo, mas depois ele sabia os horários, eu dizia-lhe os horários, como é que treinava, isso é preciso, não sei se consigo. Pronto, e a coisa foi ficando por ali, até que os filhos do Pedro começam a fazer triatlo, ele inscreve os miúdos na escola de triatlo do Sporting, tanto que o Pedro tem 3 filhos e todos eles fazem triatlo no Sporting também. E eu acho que começa um bocadinho por aí. Depois, se calhar, para não ter talvez essa pressão que eu falava inicialmente, inscreveu-se no ginásio, portanto, e depois o ginásio acabou por ter uma equipa triatlo, e eu acho que foi realmente a melhor forma do Pedro começar, porque acho que se calhar se começasse de uma forma com um pouco mais de pressão, depois a coisa se calhar poderia não resultar muito bem,
e então ele seguiu o seu próprio ritmo e foi fazendo as coisas a seu tempo. Até que pronto, chegou um dia que lançámos o desafio do Pedro e os amigos do Pedro que estavam no ginásio a fazer triatlo, se poderem juntar ao triatlo do Sporting. Nós nesse ano iríamos relançar o nosso triatlo de age group. E pronto, eles aceitaram o desafio e, portanto, aí o Pedro começa a treinar de uma forma um pouco mais, digamos, mais séria. E quando eu digo um pouco mais séria, se há coisa que o Pedro hoje em dia leva a sério é o triatlo. Portanto, ele é super compenetrado nas coisas que faz, e quando as coisas são para fazer, é para fazer. E depois tem outro fator também muito importante no atleta, que é o cuidado com a alimentação e o cuidado com a preparação física. E o Pedro tem essa grande vantagem, que é ele tem a noção da importância que é a alimentação e o reforço muscular. E por isso é que ele tem feito as coisas têm corrido bastante bem, portanto, sem lesões, tem assimilado muito bem as cargas de treino, porque tem esse especial cuidado que muitas vezes é descartado por muitos atletas. Portanto, nós sabemos, quem está dentro do triatlo, a longa distância, que não é só nadar, pular e correr, portanto, há muitos fatores determinantes para o sucesso do processo de treino e depois em competição também. E o Pedro sabe disso e, portanto, tem feito disso também um trunfo na sua evolução como atleta. Boa. Sim. Sim. Concordo em parte com o que o André diz relativamente a esta questão do treino e do acompanhamento do treino, mas também é uma coisa, porque eu acho que há aqui uma coisa que é importante dizer, é que eu confio extremamente nas coisas que o André me transmite e nos treinos que o André me passa. E eu acho que isso também é fundamental, que é haver confiança do atleta com o treinador e, obviamente, do treinador com o atleta. E, portanto, se está lá, nós devemos cumprir, porque é esse o caminho certo. Claro, sim. Acima de tudo é importante tu acreditares que o que estás a fazer é o melhor para ti e para o teu objetivo e isso realmente... Claro, e sobretudo estar acompanhado por uma pessoa a quem nós confiamos e que sabemos que está dentro da modalidade e dos processos de treino, da modalidade e toda essa parte técnica que obviamente o atleta não domina, embora às vezes haja atletas que acham que já sabem mais qualquer coisa, e é natural também, tenham essa experiência, não é? Mas eu acho que é fundamental acreditar no treinador. Sim, e acho que estas duas perspectivas que vocês acabaram por dar complementaram-se bem e conseguimos perceber bem o lado do atleta e depois o treinador a ir tocar em aspectos que se calhar tu não falaste e que no fim revelaram-se bastante importantes, como o teu compromisso ao treino e o teu cuidado com fatores fora o que é o nadar, pedalar e correr, como nós sabemos, são fatores que acabam por juntar tudo e depois permitem que tu tenhas boas performances. Sim, eu posso confessar uma coisa, eu realmente às vezes questiono-me como é que ainda não tive uma lesão, uma coisa chata, às vezes tenho uma dorzinha, é normal, não é? Claro. Porque, às vezes até um pequeno jeito a correr ou alguma coisa, algum esforço que a gente fez a mais, não é? Mas quer dizer, coisa séria ou que me massacre durante um largo período, não tenho. Eu às vezes questiono, isto é uma questão de sorte. Se calhar não é, mas... Provavelmente são vários fatores, como o André disse, a nutrição e a preparação física podem contribuir. Depois tu fazeres um treino que está ajustado se calhar à tua realidade, isso também é fundamental. E depois se calhar tu não falaste nisso, mas antes de praticares triatlo já tinhas assim passado em outras modalidades? Já. Eu sempre fiz desporto desde ter idade. Já passei por N modalidades, já fiz 2 desportos federados, já experimentei N desportos, portanto sempre tive uma vida ativa. Sim. Embora, curiosamente, tive também, até porque já tenho alguma idade, tive um longo período da minha vida em que não fiz nada, só mesmo aquelas coisas que não se devem fazer, não? Mas pronto. Mas de um momento para o outro deu o clique e pronto, e esta questão do triatlo também vem por a questão da bicicleta e eu gosto imenso de andar de bicicleta e portanto
a certa altura resolvi regressar a fazer uma atividade desportiva, pá, e comprei uma bicicleta e, portanto, estava aquelas voltas de fim de semana. Basicamente era isso, até mais BTT do que propriamente estrada. Mas pronto, sempre tive sempre tive atividade física. Sim, sempre tive atividade física. E acho que é fundamental, e até por isso o André falou na questão dos meus filhos praticarem e estarem no triatlo. Podiam estar noutra modalidade, estou no triatlo por acaso, mas é uma das coisas que quer eu, quer a minha mulher, achamos que é fundamental, é incentivar as pessoas a ter uma atividade física, porque acho que é fundamental para o bem-estar ao longo da vida. Desde a terra-idade até a idade mais adulta, não é? Sim, sem dúvida. E sénior, agora chama-se sénior. Ainda agora aqui ao que foi o Ironman de Vitória e ao que foi também a tua preparação. André, quando o Pedro te disse que queria fazer o Ironman de Vitória, qual é que foi assim o vosso ponto de partida, o vosso objetivo, o que é que traçaram? E como é que planeaste, no fundo, esta preparação do Pedro para se estrear na distância Ironman? Bom, o objetivo era chegar nas melhores condições possível e ele poder fazer um Ironman de modo a que não fosse um dia de sofrimento, mas que fosse um dia que ele pudesse aproveitar toda a envolvência, toda a organização da prova. E portanto podia ser algo agradável. Sabemos obviamente que há sempre um sofrimento inerente ao organismo, mas para quem treina tantas horas e vai fazer um Ironman tem que tirar também algum prazer, algum gosto da prova em si. Portanto, o objetivo era esse. Portanto, não havia, pelo menos que nós tivéssemos falado, não havia um objetivo certo de determinadas horas. Lembro-me que ali nas vésperas, antes de ir, julgo que se confidenciou ali qualquer coisa das 10 horas e meia, não me recordo precisamente, mas... 10 horas e meia, as 10 horas estavam muito longe do meu horizonte. Era maior. Era as transições. Pronto, isto para dizer que não havia algo muito concreto que nós pudéssemos... Não, é isto e vamos para isto. Portanto, acho que isto era um pouco o reflexo de como o Pedro levava a modalidade, levava o triatlo, e eu também não queria estar a pôr muito essa pressão. Portanto, acho que até foi ele. Eu não lancei nenhum número, eventualmente eu poderei ter-lhe perguntado ao Pedro, mais ou menos qual é o tempo, tens algum tempo que queres fazer? E portanto foi um pouco por aí. Portanto, não foi que a gente definisse que o objetivo era ir lá, tentar o slot para o Havaí ou atingir determinado resultado. Não, era tentar o melhor resultado possível. E, portanto, a preparação do Pedro, portanto, estas coisas não se preparam numa época. Portanto, como o Pedro já disse, já fez vários desportos, portanto, obviamente que tudo isso conta, tudo isso é importante. E depois, esta época, quando ele me diz que quer fazer o Ironman, pelo passado esportivo do Pedro, eu sei que ele está preparado. Portanto, não é aquele tipo de atletas que às vezes nos aparecem, nunca fizeram modalidade nenhuma, e dizem, daqui a 6 meses quer fazer um Ironman. Bom, aí a situação é mais complicada. Não foi o caso, e portanto o processo depois foi um processo normal, começámos a trabalhar para esta prova de uma forma mais incisiva em novembro, portanto com bastante tempo de antecedência. E pronto, as coisas foram correndo bem, portanto, obviamente fizemos uma preparação clássica de maior volume ao início, no período base, e depois pondo um pouco mais de intensidade, ritmo de prova, conforme nos aproximávamos. E pronto, as coisas correram bastante bem. Portanto, o Pedro, isto agora para exemplificar um pouco aquilo que são os treinos do Pedro, que treina 3 a 4 vezes natação por semana, portanto ele tem muita vontade na natação. Portanto, não é que tenha sido um nadador no seu passado desportivo, julgo eu, se estiver a dizer alguma coisa errada. Não. Aliás, mas o Pedro tem muita vontade na natação e portanto, ele sente-se muito bem, como ele também já disse, gosta muito de andar de bicicleta. E, portanto, ou seja, já poderíamos pôr também algumas tarefas de um pouco mais de volume
sem que isso fosse danificar portanto, a preparação do Pedro, que ele não estivesse preparado para isso, portanto ele estava e gostava. E a corrida um pouco a mesma coisa, portanto foi ir aumentando também o volume gradualmente. Aí o Pedro às vezes também é importante até para os filhos, porque acaba também por motivar depois os miúdos. E um pouco como ele disse também, ele surpreende-se às vezes como é que não tem mais lesões, mas eu acho que isso também já expliquei há pouco, portanto a importância que ele dá aos fatores externos são determinantes. E portanto a coisa foi correndo naturalmente e ficámos todos muito, muito contentes com o resultado dele e com a prova dele. E acho que até foi no fim de semana de Abrantes, do triatlo de Abrantes, e nós estávamos a vir para baixo e pronto, e vínhamos todos a acompanhar. Eu ia num carro, a Sofia, que é a filha do Pedro, vinha no outro carro, e eu ia pondo a par, dizia, olha, o teu pai está aqui, está ali, perdeu um bocadinho aqui, ganhou um bocadinho ali, e então foi um dia engraçado, sim. Sim. Eu lembro-me também quando fui verificar o resultado, fiquei surpreendido, porque e atrás de ti está a tua bicicleta, e é uma das coisas que eu também ainda acho acrescenta mais ao resultado, é tu teres feito isto com uma bicicleta de estrada convencional, sem rodas de perfil, sem nada, portanto, e isso ainda é mais desafiante, porque tu estás a competir efetivamente com gente que tem o material todo topo de gama, e como nós sabemos, isso faz muita diferença, não é? Bem, pois acredito que faça, como eu não experimentei, acredito que faça, mas acho que também passa um bocado pela cabeça, e o facto de tu estares bem disposto, como é que eu ia dizer, estou satisfeitíssimo de estar aqui, andei não sei quanto tempo a trabalhar para estar aqui, e sobretudo sinto-me bem. O facto de ter sido com esta bicicleta, para mim tinha duas vantagens, que é a minha bicicleta, conheço-a perfeitamente, e o facto também de, se houvesse, e isso depois até podemos falar um bocadinho mais adiante, a questão do havae, do vento, eu sinto-me mais confortável nesta bicicleta. Porque nem tenho grande experiência de bicicletas de contra-relógio ou triatlo, não é? De ir nos extensores. Mas o facto relevante, eu acho que foi a boa disposição que a pessoa estava, depois de ter estado um tempo enorme a treinar e focado no treino, finalmente estava no dia da prova e senti-me muito bem e pronto, e desfrutei imenso da prova e portanto deu-me, como é que eu ia dizer, deu-me um gosto tremendo estar lá e as coisas correram bem, a natação correu lindamente, a bicicleta ainda correu melhor apesar de ter sido penalizado. Ainda apanhei uma penalização de 5 minutos que me pôs doido durante alguns 15 km, mas pronto, e foi basicamente isso. Acho que sobretudo desfrutei. Sim. Conseguiste no fundo conjugar os dois objetivos. Minimizar o facto de não ter se calhar o material mais adequado para a prova, mas ainda bem que assim foi, porque também é uma prova que qualquer pessoa pode ir lá com a bicicleta que tem e desde que esteja preparado. E isso também eu já tinha referido, que eu sentia que o treino estava lá e, portanto, achava que ia fazer a prova sem ter que sofrer em demasia e que ia conseguir fazer a prova bem. A única questão estava a nível da alimentação, se iria correr bem, e da hidratação, e a parte da corrida, que é talvez o segmento, como o André disse, que eu não sou tão dado, não é? Me tivesse a assustar, porque efetivamente fazer uma maratona, nunca tinha corrido uma maratona, portanto nem sequer sabia o que era correr uma maratona, sobretudo depois de fazer os tais 180 km de bicicleta, mas pronto, correu tudo bem, olha, correu muito bem. Sim, e ouvindo estas palavras percebe-se que tu conseguiste no fundo o teu principal objetivo, que era desfrutar da prova, e depois acabou por o resultado veio, e a questão seguinte que eu tinha era como é que foi a sensação depois de conseguires o slot, porque tu efetivamente, e pelo teu discurso, tu não ias à prova com o objetivo sequer de conquistar nenhum resultado, e tu fizeste terceiro, era importante também reforçar isso, fizeste
terceiro no teu age group, e portanto fizeste um pódio no escalão, consegues o slot, e portanto, apesar de não teres nenhum objetivo concreto a nível de resultado e de tempo até, consegues depois um tempo na casa das 10 horas, não foi? 10 horas e pouco? 10 minutos, 10 horas e 10 10 minutos. horas e 10 minutos. Terceiro lugar, o slot para o Havaí. Como é que foi depois de desfrutares da prova esta sensação de teres conseguido alcançar tanto, no fundo? Olha, eu, para ser sincero, eu fiquei mesmo satisfeito de ter ficado com o terceiro lugar, porque efetivamente eu não fazia a mínima ideia quem é que eram os adversários, não fazia a mínima ideia, eu nem sequer sabia quantas pessoas é que estavam no meu ex-grupo, e efetivamente aquilo foi uma coisa que me deu algum orgulho. Eu na altura até tinha falado com o André, porque havia dois fulanos que tinham ficado à minha frente, e eu tinha bolas, pá, foi por pouco, mas afinal os fulanos tinham os tempos errados e eu acabei de ficar, portanto isso foi muito satisfatório. A questão do Havaí, é mesmo aquela cereja em cima do bolo que ninguém estava à espera, não é? E portanto acabas por conseguir quase o sonho de muita gente que pratica esta modalidade, sem sequer estar, digamos, sem ter tido o objetivo de o conseguir ou de lutar por ele, e pronto, foi uma maravilha. Quando tu soubeste do slot, qual é que foi a primeira reação? Vamos, ou ainda ficaste indeciso? Porque realmente tu não ias com esse objetivo, e foi uma coisa que surgiu ali em cima da hora, e tu, como se sabe, tem-se de tomar a decisão logo no momento, não há aquela coisa de vou pensar uma semana e já digo. Não, é logo ali no momento, tens logo que pagar não sei quanto dinheiro, e portanto, depois de acabar um Ironman, que ainda por cima, provavelmente tu não tinhas intenção de, se calhar esta época, ainda fazer um outro Ironman, surge aquela situação sempre difícil, e provavelmente ficaste ali a balançar. Duas coisas. Quando houve essa possibilidade, e eu penso que foi só portanto, na cerimónia dos prémios, que foi no dia seguinte, eles indicaram qual eram as slots que havia para cada ex-grupo. Mas a probabilidade de ter era elevada. Com terceiro lugar, sim. Portanto, houve duas coisas que eu fiz. Uma foi falar com o André e outra foi falar com o resto da família, não é? Impacto. O André respondeu como se eu fosse em 2023, portanto, claramente vai. Foi 3 meses depois, quer dizer. Bem, lá se foram as férias. Mas pronto. Mas pronto, foi uma satisfação. Mas obviamente, quando fui para lá, a probabilidade de haver espaço para mim era elevadíssima. Portanto, também já tinha falado com a minha família, já tinha falado com o André, portanto as coisas estavam... Embora o André tivesse dado uma resposta pronto, que se aplicava mais para outro timing, mas pronto, mas olha, lá tiveste de aceitar. Tiveste de aceitar. Eu fiquei um pouco apreensivo quando percebi que era para o mesmo ano, para este ano. Porque eu quando disse, eu pensava, bem, 2023 temos tempo para preparar isto, como outra bicicleta, que eu não sei o quê, não sei o que mais. Claro. Mas pronto, era realmente neste ano, e eu acho que na mesma, acho que era a opção certa. Era aproveitar este momento. Sim. Vamos ver como é que vai correr. Espero que corra bem. As coisas, eu penso que as condições também vão ser bastante diferentes. Mas uma coisa, durante aquela prova, que é uma prova que nunca mais acaba, apesar de ter sido 10 horas é um grande tempo, mas 10 horas é muito tempo, dá para passar muita coisa para a cabeça. Uma das coisas que eu achei foi que um Ironman é um esforço para fazer, para conseguir tempos, para estar a lutar por uma boa posição, é um esforço muito grande. E que se calhar eu estou mais inclinado para fazer, sei lá, halfs do que propriamente os fulls, porque até pela minha idade, que é preciso começar a ter algum cuidado. Mas pronto, e logo, mas é uma situação caricata, porque passado 3 meses vou fazer outro. Sim, e é uma prova totalmente diferente. Em Vitória as condições de prova são diferentes, o percurso, sim, a nível de temperatura, umidade é também diferente. André, como é que tem sido esta preparação?
Não sei também qual é que foi o objetivo que o Pedro deu, se o objetivo é só desfrutar da prova e concluir a prova, ou se tem algum objetivo concreto, mas como é que está a ser esta preparação para o Havaí, tendo em conta que as condições são diferentes? Tu também já tiveste experiência com outros atletas em anos anteriores de teres acompanhado atletas que fizeram a prova. O que é que tu achas que será preciso o Pedro, se calhar, ter bem assente no dia da prova para conseguir fazer uma boa performance novamente e, acima de tudo, conseguir desfrutar, que será, se calhar, novamente o foco principal? Sim, sem dúvida. Portanto, pegando pelas tuas últimas palavras, esse é o objetivo principal. É, mais uma vez, que o Pedro tenha gozo naquela prova. Obviamente que, sendo um percurso diferente, as condições climatéricas completamente diferentes, porque sabemos que Vitória é um ambiente muito mais agradável para fazer uma prova, onde é tudo muito, muito verde, temperaturas bem agradáveis. No Havaí sabemos que temperaturas bem mais altas, muito vento, muita umidade, e isso faz muita diferença durante aquele dia. De qualquer forma, a preparação que temos feito para o Pedro, ao nível fisiológico, ao nível do treino em si, não tem sido muito diferente, tem sido um pouco na linha do que fizemos para a Vitória. Sabemos, se calhar o Pedro aqui tem um pouco mais consciência da importância que a nutrição poderá ter no dia da prova. E, portanto, aqui temos que ter, apesar de em Vitória o Pedro ter feito as coisas muito certinhas, as coisas correram bastante bem, se calhar aqui tem que haver um aporte claro, um pouco diferente, claro. Exatamente. Mesmo ao nível do sódio, portanto, a prova se calhar vai se tornar um bocadinho mais longa por causa do vento e, portanto, aí se calhar vamos ter que ingerir um pouco mais. Mas, no fundo, na sua base, a preparação está a ser muito, muito idêntica com a de Vitória. Portanto, o Pedro acabou a Vitória, tirámos ali cerca de 10 dias, portanto, o Pedro foi de férias, portanto, com a família, e depois aí voltámos a preparar-nos para a prova do Ironman do Havaí. Mas, portanto, sem grandes alterações de maior, até porque o Pedro se tem sentido bem com este tipo de treinos e, portanto, eu acho que isso é muito importante. Os atletas também sentirem-se bem com o treino que estão a fazer e que sentem que estão a evoluir com isso. E, portanto, o Pedro desde então, tem vindo outra vez, depois daquele período de férias, portanto, temos aumentado outra vez os seus índices de performance e ele está a evoluir bastante bem. Mas depois, sim, depois ao nível da nutrição, especialmente da nutrição da prova, teremos de ter alguns cuidados. O Pedro, entretanto, também na bicicleta também já fez alguns ajustes, portanto, para ter uma posição mais aerodinâmica. E pronto, acho que passa um pouco por aí. Sim, ou seja, acima de tudo, manter mais ou menos a preparação que já foi feita e ter um foco principal na nutrição, que poderá ser o fator principal. E mais uma vez, pegando, porque nós aqui falamos muito da aerodinâmica, da alimentação, do treino em si, mas eu acho que o mindset que o Pedro leva, e ele próprio referiu isso ainda há pouco, acho que é fundamental, é ir com o espírito aberto de que vou lá para tirar gozo do momento. E eu acho que isso é muito importante, porque o Pedro também referiu há pouco ainda, são 10 horas de prova, ou seja, muita coisa passa pela cabeça. E se tu deixas que entrem em pensamentos negativos ou começas a pensar em coisas que se calhar não são muito relevantes para o momento, pode ser um princípio para as coisas depois começarem a correr um bocadinho mal. E eu acho que o mindset do Pedro de ser bastante positivo nestas coisas ajuda bastante. Portanto, eu acho que isso é um fator muito importante, portanto, não só numa prova de um Ironman como o Havaí, que leva bastantes horas, mas em qualquer competição. Mas, obviamente, quanto mais tempo ele está em prova, mais importante é este mindset positivo e de resiliência que o Pedro tem mostrado.
E também E deixa digo lá mesmo, aqui, também deixa tens a acrescentar uma experiência. coisa, e também deixa acrescentar uma coisa, eu também gosto da parte competitiva, e portanto uma pessoa, obviamente, tento desfrutar e tiro gozo das coisas, e estou bem disposto, e acho que é o que o André diz, eu sou positivo relativamente às provas, mas também não gosto de ficar em segundo lugar, e portanto Claro, isso também faz com que nós andemos para a frente, não é? sim, 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 Claro, ajuda claro, claro, bastante. claro. Eu acho que isso sim é muito inerente a qualquer atleta. Portanto, É, querem sempre um bocadinho melhor. Mas eu acho que claro, isso, estando isso inerente, é importante depois equilibrar isso com esse espírito positivo. Porque nós claro, sabemos que qualquer atleta que, quando está em competição, como a própria palavra diz, está para competir, está para ganhar a este ou aquele, ou claro, até ganharmos a nós próprios e superarmos a nós próprios. sim, E, sim. portanto, isso acho que é a rampa de lançamento. E como o Hugo estava a dizer, portanto, sim, eu já tive vários atletas no Havaí e tenho tido um pouco essa experiência, que é o espírito positivo e irem com vontade de fazer alguma coisa que tirem frutos do processo de treino, é muito importante. Isso é muito importante. É mais importante do que definir objetivos daqui e ali, tentar chegar àquele quilómetro, com aquele tempo, ou naquela posição, que isso às vezes cria uma pressão que acaba por ser mais nefasta do que positiva. E pronto, e com o Pedro realmente não temos definido posições, não temos definido tempos, até porque é uma prova bastante diferente e, portanto, não dá para ter uma referência de vitória para o Havaí, porque vão ser percursos bastante diferentes. Para além de que o Pedro ainda teve um penalti, como ele também referiu na bicicleta. Portanto, acho que se ele fizer perto ali das 10 horas e meia, portanto, Sim. como ele tinha o objetivo para a vitória, acho que será algo muito, muito positivo. Sim, sim, sim. Outro aspecto que eu acho que pode ser importante é o fator de ainda conseguires aclimatar o possível ao clima. Quando é que tu vais viajar para o Havaí, Pedro? Que dia é que chegas? Devo não, espero bem que chegue dia 2. Dia 2, pois. Chegas ali 6 dias antes da prova, ainda dá Sim, para a minha prova é no fazer. sábado, Semana. dia 8. E André, qual é que é a tua perspectiva em relação à parte da aclimatação? Porque há pessoas que, ok, cheguei ao Havaí, tenho de me aclimatar a este tempo, tenho de ir correr à hora da prova, tenho não sei o quê. O que é que há a fazer em 6 dias para o Pedro se poder aclimatar aqui ao tempo? Aí não há muito a fazer, portanto, ou nós vamos com um mês de antecedência para aclimatizar àquela umidade e àquela temperatura, e aí sim poderemos fazer trabalho para o organismo, dentro de determinadas intensidades, estarem preparadas para esse tipo de esforço, dentro das condicionantes. Agora, com 6 dias, a experiência que eu tenho é, se nós vamos tentar fazer isso, vamos estar a criar uma sobrecarga enorme no organismo que só vai ser pior. Claro. Portanto, aí a tentar descansar o máximo possível, porque estando lá, portanto, o trabalho já está tudo feito, e é tentar que o corpo esteja o mais descansado possível para o momento da prova, sem pensar muito, não, eu agora tenho 1 hora para correr, vou correr à hora do calor para me habituar. Não, porque aí não vai haver tempo suficiente para o corpo se adaptar, e portanto aí vamos só estar a danificar o trabalho, porque para qualquer adaptação primeiro tem que haver essa parte de danificação para depois o corpo poder regenerar e adaptar-se a essa situação. E, portanto, 6 dias não vai dar para isso. Portanto, é tentar descansar o máximo possível, tentar evitar situações extremas. E pronto, e depois no dia é tentar suportar da melhor maneira. Nós, portanto, não temos a umidade que existe no Havaí, mas ao nível de temperaturas, portanto, e o Pedro também está habituado ao calor, aqui é mais a parte da umidade em si. Sim, eu diria que se calhar então o meu conselho é o Pedro ir correr ali por volta das 6 da manhã, porque às 8, 7 e meia já se pode considerar a hora do calor. É logo
basta quase o nascer do sol, Resta estar ali saber meia se- hora e já está calor. É Mas incrível. 6 da manhã lá ou 6 da manhã cá? É que eu acho que o grande problema vai ser o jet Claro, lag. isso Fuso também. horário. São Até 8 voltar horas, ao- são 8 horas de diferença. São Portanto, 8? 8 eu nem sei, não sei quantas eu é acho que que são. são Mas... 8 horas e, Pois portanto, é bastante. teoricamente precisavas de 8 dias para te adaptares, porque é 1 hora por Epá, dia. Mas se eu já calhar, tinha- se calhar podes agora começar já a tentar tirar essa hora aqui. Sei lá, não Eu sei. vou, Deitar eu 1 hora vou, mais cedo ou 1 hora mais tarde, ou não sei, é isso eu também vou não. falar com o meu patrão. Mas eu já tive uma experiência de voar para um país bastante distante, Macau, em que temos umas condições de umidade também extremamente elevadas e a questão do jet lag. E eu lembro-me de duas situações, portanto, de estar sistematicamente a ingerir bebida, portanto, desde líquidos e desde águas e refrigerantes, e a questão das horas. E as horas, eu recordo-me que houve ali uns dias em que efetivamente não foi fácil ajustar. Uhum. Eu estou convencido que estes 6 dias vão permitir, Sim. conseguir ajustar. Mas pronto, recordo-me Eu lembro-me. destas duas situações. Uhum. Diz o- Eu lembro-me pronto, eu não fui competir, mas também tive a sensação desses horários e custou realmente ali aquelas primeiras 48 horas e depois já foi uma coisa que rapidamente consegues. Portanto, eu acho que se tu Uhum. chegasses, se calhar, no dia antes, isso aí seria um problema grave. Mas 6 Claro. dias, em teoria, será o suficiente e vais pelo menos sentir aqueles primeiros dias bastante, porque 8 horas é muito, é uma diferença totalmente oposta ao que estamos agora. Sim, Quando nós nos estamos a acordar, estão vocês a deitar, portanto, mas acho que 6 dias será o suficiente. Sim, Perdão. mas Sim. por norma o que os mesmos estudos científicos mostram é que é mais agressivo quando tu viajas portanto, para leste, ou seja, Uhum. para o sentido do Sol, do que ao contrário. Portanto, isto é, se tu quando viajas para Macau, tu vais contra horário. Portanto, aí é mais difícil a adaptação. Tu aqui vais viajar no sentido portanto, do movimento do Sol, que acaba por ser mais, portanto, facilita mais a adaptação. De qualquer forma, Bem, também Não sabia. nada que os comprimidos de melatonina também não ajudem. E agora, para se calhar concluir aqui o nosso podcast e para ir finalmente ao Pedro aqui, as últimas palavras em relação ao que é que tu esperas, porque já percebemos que a prova é desfrutar, mas vais para um país novo, vais para uma ilha mítica do triatlo, onde o triatlo começou. Vais ter lá os melhores atletas do mundo. Este ano, inclusivamente, tens a oportunidade de assistir à prova das mulheres. Tu, apesar de competir, podes assistir também à prova. Portanto, como é que é a tua expectativa para a experiência em si? Porque vai ser espetacular, muito provavelmente. As expectativas é efetivamente tirar o melhor partido da situação. Relativamente à prova, uma das coisas que eu acho fantástico no triatlo é nós podermos estar ao mesmo tempo em competição com os melhores. Sim. Coisa que é raro noutras modalidades. Claro. Mas obviamente vamos sair em horas diferentes, em ondas diferentes, mas, por exemplo, quando fazemos cá os nossos triatlos, arrancamos todos da praia ou arrancamos todos dentro d'água, com os melhores. Isso acho que é uma mais-valia do triatlo e é ótimo. Portanto, isso é de certeza que vou desfrutar. Quanto à prova em si, estou com vou confessar que estou com algum receio do vento e do cansaço que ele vai incutir durante a bicicleta, sobretudo durante a bicicleta, que é para ver depois como é que eu consigo chegar à corrida e ver depois o que é que dá. O André acho que está a ser muito otimista com as 10h30 relativamente a esta questão do vento, mas sei lá, espero eu conseguir fazer as contas são simples, fazes 1 hora e pouco na natação. Não faço com a transição, que é sem enfado. não faço porque é sem enfado. Só não podes levar penalti. Espero eu bem a penalização é o vento, ou seja, aqui tens mais vento, mas não levas a penalização, portanto estás igual. Compensas uma boa nutrição,
E é assim, o percurso no Havaí é sempre sobe e desce, tem muito sobe e desce, porque o acumulado é quase 2000 e é um percurso muito sobe e desce, tem algumas zonas um pouco mais planas. Mas isso Tem para mim uma é capaz de ser bom, porque eu gosto de um percurso de endurance, sim, de parte de pernas, eu gosto dessas coisas, e portanto eu aí sou capaz de me sentir bem. Vamos ver a questão do vento. Pronto, e a expectativa é que, sobretudo que as coisas corram bem, que não haja azares, isso é que eu não... Espero eu que não aconteça. Eu acho que tu tens um ponto positivo para a prova do Havaí, que é a parte mental, porque a prova do Havaí é uma prova muito mental, porque a realidade é que, tanto na corrida, a corrida tem duas partes, tem aquela primeira parte ali na Ali Drive, que vais basicamente com muito público e tens as palmeiras, tens ali a brisa do mar, e é uma parte fácil. Mas depois fazes uma subida que é a subida de Palani, que é aí provavelmente há muita gente que faz essa subida a andar, porque é uma subida muito inclinada, são para aí 15% de inclinação, e depois viras à esquerda e entras na estrada que vai dar ao Energy Lab. Não sei se já ouviste falar do Energy Lab, mas é basicamente uma autoestrada. Pois, já ouvi dizer que era uma autoestrada. Tu vês aquelas ondas do calor e, portanto, é uma prova, e é uma reta longa, são vários quilómetros, e, portanto, é uma prova em que quem tiver uma boa cabeça e uma boa gestão do que é o esforço, e se tu fores capaz de gerir bem a nutrição, podes vir a ter uma boa prova no fim, porque realmente é uma prova que quem tem cabeça consegue sempre dar a volta por cima e aparecer bem no final. O bom resultado pode ser um bom resultado dentro do ex-grupo, pode ser um bom resultado relativamente à nossa prestação e ao que nós seríamos possíveis de fazer, sei lá, há vários pontos de vista. Exato, há vários pontos de vista, há várias abordagens à questão. Mas é acima de tudo vamos divertir, e acho que efetivamente é uma festa, é uma prova sui generis, num sítio sui generis, e portanto pronto, há que tirar partido disso. E o André diz, o trabalho está feito, falta uma semana. André, mais alguma coisa que gostasses de dizer? Ou... Não, acho que já partilhei um pouco aqui a minha experiência no triatlo e nestas duas provas longas, uma que já está feita e outra que será que vai ser feita. Portanto, exatamente. Acho que as coisas estão ditas. Não sei, André, ias dizer qualquer coisa? Eu ia há bocado, quando o Hugo estava a dizer o que é que estavas à espera, pensei que ias falar também das tartarugas dentro da água e das alforrecas. Também não posso confessar tudo. Os tubarões e isso tudo. Não. Vamos ver. Bom, o Hugo já montou o cenário para tu te preparares visualmente para aquilo que vais apanhar. Não sei se estás a conseguir ver, mas há ali uma tartaruga, ela está quase agora. Não, aquilo é uma montanha, aquilo não é uma tartaruga, aquilo é uma montanha. Está bem, ficamos assim, desta maneira divertida, a concluir aqui o nosso 5º episódio. Este episódio vai sair praticamente já em cima da prova do Pedro, e portanto quem puder dar uma força ao Pedro na altura vai ser bem-vinda. Todas as energias positivas vão ser boas para ajudar o Pedro a conseguir completar mais uma vez um desafio na sua jornada. Claro. E portanto até amanhã, e vemo-nos então dia 8 de outubro, Pedro. Esperemos estar aqui todos a comemorar mais um bom resultado. Muito bem, obrigado por este convite e por esta oportunidade. E o André também. Sim, obrigado neste longo período. Obrigado eu também pelo convite, pela presença do Pedro também. E Hugo, muitas felicidades, portanto, muitos parabéns por este podcast, tem sido realmente um sucesso. E acho que tens contribuído muito para aquilo que é a divulgação do triatlo, principalmente em Portugal, mas não só. E acho que trouxeste muita cor ao triatlo, e isso é muito importante, e portanto estás de parabéns. E um abraço ao David, que já estamos com saudades dele. Grande abraço a todos e então até amanhã. Obrigado.